Fala, meus queridos, tudo tranquilo, tudo beleza? Hoje a gente vai resolver duas questões bem legais, bem interessantes sobre equação do segundo grau, tá? É um tema muito pedido no Instagram, então eu resolvi gravar esse vídeo que vai ser muito útil para vocês. Então, como que é o primeiro exercício? Determine o valor de k para que a equação kx² menos 10x mais 25 não possua raízes reais. O que a gente tem que fazer? Primeiro a gente tem que fazer uma revisão sobre a equação do segundo grau. Qual que é a definição dessa equação do segundo grau? Vai ser o quê? Ax² mais bx mais c igual a zero. Isso daqui é uma equação do segundo grau completa, mas também ela pode ser assim, ax² e ela não vai ter o b, então mais c igual a zero, que isso daqui é uma equação do segundo grau incompleta, não tem o b, ou ela não tem o c, que é ax² mais bx igual a zero. Beleza? E outra coisa que a gente tem que lembrar, o quê? Esse a, se ele for positivo, a concavidade da nossa equação vai ser para cima, e se ele for negativo, a concavidade vai ser para baixo, tá? Analisando os deltas, quando a gente tem delta positivo e a positivo, o que a gente vai ter? Vou fazer aqui o nosso gráfico, tá? Vai ficar um pouquinho torto porque eu estou sem régua, mas não tem problema. Aqui, ó, esse delta maior que zero. O que a gente vai fazer? Isso daqui quer dizer que tem o quê? Duas raízes diferentes. E o a maior que zero quer dizer que ele tem concavidade para cima. Então, o gráfico vai ficar como? Raízes são os pontos que vão cruzar o eixo das abscissas. Então, vai ficar assim, ó, tá? Nesse caso, as duas raízes são números positivos. Também pode ser uma raiz negativa e uma positiva, que aí ficaria aqui, certo? E duas raízes negativas que ficariam desse lado do eixo y. Beleza. Agora, quando o delta é igual a zero, o que a gente tem? A gente tem duas raízes iguais, tá bom? E quando é o a maior que zero, a gente vai ter o quê? Um gráfico assim, ó, que vai cruzar o eixo x apenas em um ponto, porque as duas raízes são iguais. Como é maior que zero, com cavidade para cima, se forem raízes negativas, fica aqui, tá? Outro ponto importante para ressaltar, quando o delta for menor que zero, a gente não tem nenhuma raiz dentro dos reais, então não possui raízes no conjunto dos reais. Então, como que vai ficar esse gráfico, supondo o a maior que zero? Vai ficar um gráfico que a gente chama de gráfico flutuante, tá? Que ele vai ficar assim, sem cruzar o eixo x. Agora, se a gente analisar o a menor que zero, como que vai funcionar isso? Ao invés da boca estar para cima, vai ficar com a boca para baixo. Então, vai ficar assim. E a mesma coisa serve para as raízes, se forem negativas, fica desse lado. Se for uma negativa e uma positiva, vai ficar assim. Agora aqui, delta igual a zero e a negativo. A gente vai ter assim, ó, vai cruzar num único ponto e a boca vai ficar para baixo. Agora, se a gente tem delta negativo e a menor que zero, a gente tem um gráfico dessa forma aqui, ó. Vai ser uma flutuante com a boca para baixo, tá? Então, o que ele falou para a gente? Ó? Determine o valor de k para que a equação kx² menos 10x mais 25 não possua raízes reais. Então, para que ela não possua raízes reais, você tem que concordar comigo que o delta tem que ser menor que zero, beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que lembrar que para calcular o delta é b² menos 4 vezes a vezes c. E eu vou escrever aqui de novo a equação. A equação é kx²
menos 10x mais 25. Primeira coisa que a gente tem que saber é analisar qual é o a, o b e o c. O a é sempre o número que está junto com x quadrado, nesse caso vai ser o k. Então a gente sabe que a é igual a k. O b é sempre o número que está junto com o x, então a gente sabe que é menos 10. E o c é o termo que não está com nenhum x, então a gente sabe que o c é 25. Se fosse uma equação incompleta, algum desse termo, tanto b quanto c, algum deles seria igual a zero, tá bom? Então agora a gente vai substituir os valores aqui para calcular o delta. Então vai ficar menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes k vezes 25. E lembrando que isso tem que ser o quê? Isso tem que ser menor que zero para que não possua raízes reais. Então isso tem que ser menor que zero. Beleza? Então vai ficar o seguinte, ó, a gente tem que menos 10 ao quadrado, negativo elevado a expoente par, positivo. Então vai ficar 100. Menos 4 vezes 25. Ó, 25 vezes 2, 50. Então 25 vezes 4, 100. Então menos 10k menor que zero. Beleza? A gente vai passar o k para esse lado, vai ficar que 100 é menor que 100k. Então, passando para cá, o k tem que ser maior que 100 dividido por 100. Então, para ter nenhuma raiz nos reais, o k tem que ser maior que 1. Vamos comparar isso, então. Vamos substituir um valor de k maior que 1 na equação e calcular o delta. E vamos também substituir um valor menor que 1 para calcular o delta, tá? Se o delta der positivo, quer dizer que possui duas raízes diferentes. Se ele der igual a zero, duas raízes reais. E se ele der menor que zero, não possui raízes nos reais. Então vamos fazer o seguinte. Vamos substituir k igual a 2, tá? Então para k igual a 2, como que vai ser essa função? Vai ser 2x² menos 10x mais 25 igual a zero. Como que vai ser o delta? Delta vai ser b ao quadrado, que é 100, menos 4 vezes 2 vezes 25. Então, a gente tem aqui que o delta vai dar 100 menos 2 vezes 25, 50. 50 vezes 4, menos 200. Então, a gente tem que o delta deu menos 100. Tá correto? Sim, por quê? Para k maior que 1, não vai ter raízes nos reais. Então, delta deu negativo, beleza. Agora, vamos substituir para k igual a zero. Para k igual a zero, seguindo nosso critério aqui, tem que dar um delta positivo para ter raiz. Então, k igual a zero, como que vai ser a nossa função? Nesse caso, não vai ser mais uma equação do segundo grau. Vai se tornar uma função afim, tá? Se eu substituir o zero aqui. Então, vai ficar 0 vezes x² menos 10x mais 25 igual a zero. 0 vezes x², 0. 10 passa para o outro lado. 10x é igual a 25. X é igual a 2,5. Então, a raiz vai ser no x igual a 2,5. Beleza, meus queridos? Então, a resposta desse exercício, o valor de k, para que não possua raízes reais, o k tem que ser maior que 1. Beleza, pessoal? Agora vamos para o próximo exercício. Dentre os números menos 2, 0, 1 e 4, qual deles são raízes da equação? Nesse exercício tem duas formas diferentes de resolver. A gente pode calcular as raízes utilizando Bhaskara aqui, ou some produto, ou a gente pode substituir um por um e ver qual zera, porque a raiz vai ser o valor de x que vai zerar a função. Beleza? Então, vamos fazer primeiro substituindo os valores. Então, para x igual a menos 2, como que vai ser? Substituindo menos 2, então vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, menos 8 tem que ser igual a zero.
Então, menos 2 ao quadrado negativo expoente par vai ficar positivo. Então, vai ficar 4. Menos 2 vezes menos 2, menos com menos dá mais 4. Menos 0, menos 8, quer dizer, é igual a 0. Então, aqui, 4 mais 4, 8. 8 menos 8, 0. 0 é igual a 0. Beleza. Então, o menos 2 é uma raiz da função. Da equação, quer dizer. Agora, vamos substituir 0 para x igual a 0. 0 ao quadrado, 0. Menos 2 vezes 0, 0. Vai ficar menos 8 igual a 0. Isso é uma verdade? Não. Então, o 0 não é uma raiz dessa equação. Agora, para x igual a 1. A gente vai ter o quê? 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 menos 8 tem que ser igual a 0. 1 ao quadrado a gente sabe que é 1. Menos 2 vezes 1 menos 2 menos 8 é igual a 0. Então, a gente vai ter, você tem R$1 e pede emprestado 2, você está devendo 1. E pede emprestado 8, você está devendo 9. Então, vai ficar que menos 9 é igual a 0. Isso é uma verdade? Não. Então, 1 também não é raiz dessa função, dessa equação. Agora, para x igual a 4. Vamos resolver aqui. Para x igual a 4. Vai ficar o seguinte, 4 ao quadrado. Menos 2 vezes 4. Menos 8 é igual a 0. O que a gente vai fazer? 4 ao quadrado a gente sabe que é 16. Menos 2 vezes 4, 8. Menos 8 tem que ser igual a 0. Você tem R$16, compra alguma coisa que custa 8. Você vai continuar com 8 e você gasta 8 vai ficar com 0. Então, 0 é igual a 0. Isso é uma verdade? Sim. Então, portanto, os valores que ele deu aqui no enunciado, dentre os valores do enunciado, as raízes, vou chamar de x1 e x2, são menos 2 e 4. Agora vamos resolver de uma vez só, tá? Analisando o delta e assim por diante. Como que a gente vai fazer? Vou copiar de novo a equação. É x² menos 2x menos 8 igual a 0. Primeira coisa, a gente tem que analisar os valores de A, B e C. Vou escrever aqui A, B, C. O valor de A é o que acompanha o x², então vai ser 1. O valor de B é o que acompanha o x, menos 2. E o C é o que não acompanha nada, então menos 8. Tranquilo? Como que a gente vai fazer? Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta B ao quadrado menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes C menos 8. Como que vai ficar o nosso delta? Menos 2 ao quadrado negativo expoente par vai ficar positivo, vai ficar 4. Aqui, menos 4 vezes 1, menos 4, vezes menos 8, mais 32, porque é menos com menos. Então, mais 32. Então, a gente descobriu que o nosso delta é 36. Agora, vamos partir para os valores de x. X é o oposto de B. Se B é 2, vai trocar o sinal, vai ficar... Se B é menos 2, vai trocar o sinal, vai ficar 2. Mais ou menos raiz de 36, que a gente sabe que é 6, dividido por 2 vezes A, que é 2. Então, a gente vai partir para dois valores de x. Um adotando isso daqui como positivo e outro adotando como negativo. Então, adotando como positivo no nosso x, tá? Vai ficar assim, 2 mais 6, 8, dividido por 2, 4. Aqui, no nosso segundo valor de x, adotando isso como negativo. Vai ficar 2 menos 6 menos 4, dividido por 2 menos 2. Então, fazendo dessa forma, a gente sabe que as raízes dessa equação do segundo grau são 4 e menos 2. Se ele tivesse pedido para você resolver, né, você identificar aqui para ele qual que é o gráfico dessa equação.
como que você vai poder fazer isso pra gente? Vai ser o seguinte, ó. Vou fazer aqui, tá? Y e x. Não vou fazer em escala. Vou considerar, ó, quais são as raízes? 4 e menos 2. Vou colocar aqui 4 e aqui menos 2. Tranquilo, meus queridos? Como que a gente sabe a concavidade dessa equação? A gente tem que ver o valor de A. E a gente descobriu aqui que o A é positivo. Então, concavidade para cima. Então, vai ser assim. E como que a gente sabe o valor que vai cortar o Y aqui? A gente tem que pegar o C. O C é menos 8. Então, a gente vem menos 8. Beleza? Então, essa vai ser o gráfico da nossa equaçãozinha do segundo grau. Espero que vocês tenham gostado desses exercícios. São temas muito legais. Eu consegui abordar muito de equação do segundo grau nesse vídeo. Então, se você assistiu até agora, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal. Esse é um tema muito legal, muito interessante para você que está estudando para vestibulares e concursos em geral. Beleza, meus queridos? Bons estudos e até mais.